todos. Eu também agradeço à AB São Paulo a organização desse evento e o convite para participar dessa mesa na condição de debatedor. E resta muito pouco para eu comentar, para eu debater, após as sínteses tanto do Alceu como do NUT em relação a tudo que foi dito anteriormente. Eu queria ainda, apenas para facilitar o debate, destacar uma dimensão que eu acho que é importantíssima da gente considerar, que é a integração que fica subjacente a todas essas intervenções que antecederam. Nós estamos falando primeiro de um manejo de diferentes escalas de intervenção e de ação. Nós começamos com a intervenção do professor Braga, que nos trouxe um quadro extremamente abrangente da situação mundial e fez um destaque que o professor Nutti já levantou sobre a relação entre investimentos, a capacidade de ampliar a infraestrutura hídrica e condições geográficas, ambientais adversas que acabam levando a uma conjunção de fatores adversos nas áreas menos desenvolvidas que as tornam muito mais vulneráveis. E daí eu parto para um outro elemento que foi comentado pelos colegas, foi comentado principalmente pelo Dr. Alceu, depois pelo Dr. Marco Antônio, que foram os princípios que orientaram a elaboração do plano diretor de aproveitamento de recursos hídricos da macrometrópole paulista. Eu queria destacar um pouco os fundamentos desse plano, que o Estado, em 2007, resolveu criar uma instância mais ampla de planejamento e gestão para os recursos hídricos do conjunto daquilo que se chama macrometrópole paulista, que envolve a própria região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, Baixada Santista e hoje as novas regiões metropolitanas do Vale do Paraíba e de Sorocaba. Então, existiu uma lógica de se abordar o conjunto dessas ofertas e dessas demandas a partir da consciência de que sozinho cada um não conseguiria resolver. O engenheiro Marco Antônio levantou a disponibilidade per capita no PCJ da ordem de 400 metros cúbicos pessoa ano. No Alto Tietê, 200 metros cúbicos pessoa ano. Se nós tentarmos resolver o problema unicamente numa disputa entre essas duas áreas extremamente oprimidas, extremamente estressadas, nós nunca vamos chegar a uma solução satisfatória. No conjunto da macrometrópole, nós temos áreas nas quais a disponibilidade é extremamente elevada. Por exemplo, se nós pegamos o Ribeira de Iguape, ele tem uma utilização de uma relação entre demanda e disponibilidade da ordem de 3%, ou seja, há uma disponibilidade de 97% teórica de recursos a serem utilizados. No caso de São Paulo, essa aqui da região metropolitana de São Paulo, essa mesma relação é da ordem de 420%, segundo o plano diretor o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Então, existe, quando se considera o conjunto da macrometrópole, uma saída mais possível, mais viável para todos. Quer dizer, ao se fazer o cálculo do conjunto da macrometrópole, as conclusões apontam no sentido de que existe água suficiente para todo o abastecimento de toda a população e de todos os usos aqui contidos. Então, essa dimensão integradora, essa ampliação de escala é extremamente importante de ser destacada nesse momento, porque o debate, às vezes polarizado pelo próprio momento político e pela própria ansiedade que ele naturalmente traz, às vezes ele fica entre duas considerações extremas. Uma de grande escala, de investimentos em grandes estruturas hidráulicas que pudessem fazer frente
a essa crise. E no outro extremo, o usuário individual, o que ele pode fazer para contribuir, para atenuar os efeitos da crise. Mas o que eu gostaria de destacar é que existe um encadeamento de escalas, desde essa macro escala até a escala que o professor Braga levantou, de nível de reservação por habitante, parâmetros mundiais, até essa escala da gestão de demanda individual, e que passa pelo meio na gestão do sistema, e que eu reforço as palavras do professor Nutz no sentido de reconhecer que tanto Sabesp como Sanasa nos mostraram nesse evento uma enorme capacidade de reação à crise, quer dizer, com essa evolução na capacidade de manobra, de transferência de água tratada entre sistemas, a capacidade de operar a fio d'água mostrada pela Sanasa. São capacidades que mostram uma grande agilidade na reação às demandas de crise e que permitem que se passe a crise com o menor impacto possível aos usuários. Quer dizer, durante todo esse ano foi muito cobrado do Estado de São Paulo, dos seus agentes, por que não se fazia o racionamento, por que não se fazia o rodízio. As demonstrações são claras, dadas pelo César, reforçadas pelo professor Nutz, de que seria injustificável a aplicação de um rodízio quando você tem outros meios para enfrentar a crise. Dentre esses outros meios destacam-se essa grande evolução das válvulas redutoras de pressão, que permitem um controle de pressão noturna sem que se estabeleça um corte ampliado de água para os usuários, que põe em risco a própria rede, os próprios usuários, e a capacidade de manejo entre os sistemas reservados. Quer dizer, essa capacidade de reação mostrada pela Sabesp nesse momento, e no caso de Campinas, o relato da Sanasa sobre a sua utilização das captações a fio d'água, elas são demonstrações claras de que existe uma escala intermediária entre a grande obra hidráulica e o usuário final, o individual, que não está desprezada, quer dizer, que ela está sendo considerada. E o que eu queria destacar é que, nesse manejo entre escalas, nós temos que olhar cada ação com a sua oportunidade de gerar um maior benefício líquido naquele momento. Quer dizer, no conjunto de ações que se pode tomar, qual é aquela que gera maior benefício líquido. E para isso eu faço o exercício apenas de recordar um fato bem anterior a esta crise hídrica que nós estamos vivendo hoje, mas que foi inspirado por uma outra de vários anos atrás, que foi o início de estudos no estado de São Paulo de uma redução do tamanho, do volume de descarga das bacias sanitárias. Eu tive o privilégio de trabalhar pessoalmente sobre isso. O professor Nutz, na época, também juntou-se à equipe com um consultor sênior e, mais tarde, como diretor da Sabesp, estimulou muito essa linha de trabalho também, que hoje cada um dos presentes aqui vê concretizada na forma, quando vão à loja de materiais de construção, compra uma bacia sanitária com 6 litros por fluxo. Isso é resultado de um esforço que iniciou-se em 1980 no IPT, junto com a Politécnica, na área de gestão de demanda de água, dos aparelhos sanitários. Outro dia o professor Orestes e eu estávamos conversando, então, bom, caso não houvesse essa disseminação dos vasos, das bacias sanitárias de 6 litros, certamente essa crise hoje estaria mais séria, porque na época o padrão de descarga era de 12 litros por fluxo, né, em 1980. Então, isto quando estava bem regulado, porque numa válvula mal regulada podia chegar a 15.
Então, eu estou destacando isso porque são várias escalas que vão se juntando e os custos de oportunidade e os benefícios gerados por cada uma delas têm que ser vistos no seu momento adequado. E, então, o plano da macrometrópole, ele prevê, nessa ampliação de 60 metros cúbicos por segundo, citada pelo engenheiro Marco Antônio, consolidado para 2030, desses 60, 32 podem ser atenuados por medidas de gestão de demanda, preservação de mananciais, reuso e controle de perdas. Então, esses 4 componentes citados pelo professor Nutti, aliás, desculpe, aqui esses 4 foram citados pelo Alceu na síntese feita pela ABS. Esses 4 componentes combinados podem atenuar em mais de 50% as projeções futuras de ampliação de oferta. Então, eles são extremamente importantes. Agora, nem todos eles se realizam de imediato. Quer dizer, de imediato o que tem que ser feito está sendo feito. E os planos de ampliação de oferta também estão em curso, com a urgência necessária, não tão rápido, de resposta tão rápida como essas operacionais na escala da operação do sistema. E no médio prazo, a intensificação de esforços também em gestão de demanda, fora da parte tarifária, mas na parte de sistemas prediais, é algo que tem que ser pensado. Quer dizer, essa tendência apontada pelo Alceu de uma ampliação, de um aumento de patamar de custo da água, ela é inexorável, independe do que se faça agora, se aumenta a tarifa agora ou não aumenta. Quer dizer, se nós estamos reconhecendo que é preciso criar backups, novas ofertas, para aumentarem o nível de segurança das ofertas existentes, nós estamos dizendo que nós vamos ampliar a produção sem que se amplie o volume vendido, sem que se amplie a vazão comercializada. Então, isto, obviamente, faz com que o custo de cada metro cúbico comercializado, garantido hoje, seja maior, porque vai ter por trás dele um conjunto maior de obras de oferta para garantir. Então, juntando este raciocínio com as perspectivas climáticas e tudo isso, nós vamos ter, inexoravelmente, também que atacar com muito mais profundidade a vertente da gestão de demanda e da eficiência dos sistemas prediais no uso racional da água. Então, eu ficaria por aqui. Queria só lembrar uma coisa que o engenheiro Marco Antônio levantou. Aquela adutora de emergência do macaco branco, ela está na lista, viu? Acho que o Alceu esqueceu de mencionar o Segamark, mas está na lista de pedidos e ela já adianta um pedaço do sistema adutor das barragens de Duas Pontes e Pedreira. Então ela consta assim, não foi retirada da lista. Não, já falei. Então é isso. Obrigado.